muito especial para mim. Ai, amiga! Tô aqui na máquina de costura, Oh, pra que gente fazer a chique! live na máquina de costura, né? Exatamente, olha lá. Amor, Já tô aqui, ó. não, eu falei, hoje Dia das Crianças, tem que ser uma pessoa mega especial para as crianças, mega especial para mim, né? Uma amiga super alto astral. Gente, eu nunca vi a Mônica triste, tá? Nunca vi essa mulher triste na vida. É sempre esse Ah, sorrisão nem eu bonito no nunca te vi, rosto. Julie. Triste. A gente sempre se encontra em uma festa, onde a gente É. vai, é só sorriso, é só alegria. E, gente, se depender da gente, a festa é nossa, a gente não quer saber quem é o dono da festa, porque a festa tá garantida pra gente, né, Julie? Ah, Não tem sempre, tempo ruim. sempre, sempre. Não tem. Sabe, eu tive já o prazer de receber essa pessoa maravilhosa aqui no meu ateliê, sabe? Ela, assim, é pura dedicação, gente, em tudo que ela faz, tá? Ela é dedicação no trabalho dela, ela é dedicação no carinho dela, ela é dedicação na amizade dela, tá? Não é que eu tô assim, não, desculpe, entre aspas, né, puxando o saco, né, da convidada. Não, gente. A Mônica é tudo isso, tá? Por isso que Ah, hoje, Dia você das também Crianças, é, Julie. sabe? Hoje, Dia das Crianças, eu acho que a gente merecia uma live super alto astral com uma pessoa assim, tá? E que pensa nas crianças como empreendedora, né? Porque o foco do Eu na Máquina é mostrar o empreendedorismo para essas artesãs, né? Essas pessoas que querem, né, trabalhar com o artesanato e ainda não tem aquela força familiar ou não tem aquela coragem, né, de largar tudo, né, e começar a empreender no artesanato. E a Mônica teve essa coragem. E o empreendedorismo dela, gente, começou com criança. Ela acreditou na criança, tá? E Então, totalmente desacreditada. Não vem com esse papo aí, sabe? Ai, meu marido, minha família não me apoiaram. Gente, eu não perguntei se alguém ia me apoiar. Eu falei, eu vou fazer. Eu vou fazer. Vai dar certo? Não sei. Eu vou fazer. Meti a cara e deu super certo, gente. Super certo. Não, não tem como dar errado. Não, não tem, gente. Tem que ir, tem que tentar. Então, assim, quero apresentar para vocês, para quem não conhece, essa daí é a professora Mônica Roma. Ela é uma ótima, excelente, maravilhosa professora de artesanato, né? Obrigada. A Mônica, o foco dela era somente crianças, né? A Mônica, ela começou o artesanato focada nas crianças, né? Depois que ela deslanchou para esse mundo dos adultos também, né? Então, mas o foco principal, a única professora, vou ser bem sincera, que eu conheço do mundo do artesanato, que o foco principal dela sempre foi criança, é a Mônica. Então, para vocês, a nossa convidada de hoje, que sempre pensou nas crianças, Dia das Crianças hoje, Mônica Roma. Mônica, então, bem-vinda na nossa live. Tá? As pessoas que estão aqui, ó, convida as amigas aí para virem conhecer um pouco dessa mulher. E agora ela vai contar para nós quem é a Mônica Roma. A tia Amor. Oi, gente. Primeiro quero te agradecer pelo convite. Realmente hoje é um dia mega especial. Inclusive, hoje mesmo nós já tivemos aula, né, com as kids na parte da manhã. Já foi aquela festa aqui. Festa mesmo, com direito a bolo, com direito a docinhos, salgadinhos, tudo que manda. Sabe? Ai, festa mesmo. Delícia. Eu fiz lá na área de churrasqueira para costurar ao ar livre, sabe? Que é coisa mais gostosa que costurar ao ar livre. As crianças amam, né? E aí tem aquele poder de não ter parede, né? Que é tudo que a gente precisa, tudo que uma criança quer. Então não tem parede. Quando você vê, já foi. Tá todo mundo correndo, costurando, tudo ao mesmo tempo. E Mônica, você só deixa eu mandar realmente um beijo para uma pessoa que entrou aqui, a minha prefeita, tá? A Fabiola entrou aqui na nossa live. Fabiola, seja bem-vinda. Venha conhecer um pouquinho dessas mulheres empreendedoras aqui da nossa cidade também. Que legal, né, gente? Só Girls Power aqui na live. Adoro! Então, realmente o meu foco inicial sempre foi, né, crianças, não sabia, como eu disse, não sabia se ia dar certo,
Mas eu também não pensava, e se der errado? Não, eu não tinha um plano no B. Até minha gata quer participar da live, vai vendo. Então, assim, ela é linda, né? Eu não tinha um plano B, e eu também não ficava perguntando, e se não der certo? Eu não me perguntava. Eu simplesmente vou fazer, depois eu vejo o que dá. E aí, quando eu chegava nos ateliês, e eu e a Julie, gente, a gente se conheceu num ateliê que não era nem o meu e nem o dela. Não. A gente se conheceu num outro ateliê, não lembro o curso do que foi, eu acho que era de um Papai Noel, mas não tenho certeza. E assim, né, eu não fico foi quieta. Foi lá no ateliê da Jana, né, que a gente se conheceu, da Janaína. Foi fazendo uma boneca. Foi no ateliê da Janaína. Depois eu acho que a gente se encontrou fazendo um Papai Noel ou o Círculo Cromático, não me lembro. Foi o no Círculo ateliê Cromático, da... daí acho que foi lá no ateliê da Márcia. No Ponto do Pet. Isso, que nós duas temos o Círculo Cromático. Então, isso que eu acho o máximo. E assim, nem eu nem a Julie somos aquelas que a gente chega num lugar e a gente fica quieta. Não, a gente faz verdadeiros amigos de infância na fila da padaria. A gente é assim, entendeu? Quando não, a gente se encontra na fila da Daiso, brigando com os maridos porque não deixava levar mais uma tesourinha. O que é mais uma tesourinha, gente? Né, Julie? Aliás, toda vez que eu vou na Daiso, eu fico te procurando lá. Ué, será que ela tá por aqui? Então, assim, gente, realmente o meu foco era criança. E aí, o que eu comecei a perceber? Que as mães, as avós, as madrinhas, tias, enfim, as parentes vinham buscar as crianças e as crianças saíam, sabe, do ateliê. Olha, tia, olha o que fiz. E aí, eu comecei a perceber que essas adultas que não viveram isso mais cedo, elas começaram a falar, mas peraí, se a minha neta faz, eu também consigo, não consigo? Eu falei, consegue. E aí, o que acontece? Eu tive essa demanda, né, de mães, avós, tias, madrinhas, que conheciam o trabalho das crianças e que também queriam costurar. Só que elas tinham muito medo, porque desde pequena, né, ouviram assim, cuidado com a máquina, não senta aí que vai costurar o dedo. Então, cresceram com essas lembranças, com essas ameaças, né? E aí elas vieram para o ateliê. Esse medo, né, que colocavam na criança antigamente de máquina de costura, né? E tem um porquê, gente, tem um porquê. Eu fui atrás para saber. Porque as máquinas antigamente, elas eram de pedal. E o que acontecia? Quando você parava de pedalar, ela ainda dava umas 4, 5 pedaladas por conta própria, entendeu? Então, por mais que você parasse de costurar ali na tensão de sem querer pegar o dedo, o que acontecia? Pegava, porque você parava o pé, só que a máquina continuava. Você não tinha força para travar a máquina como hoje em dia. Então, hoje as máquinas, você tem o start-stop, né? Aquele botãozinho mágico que apertou, ele começa, apertou de novo, ele para. A velocidade, né, que a gente pode controlar. Controle de velocidade. E aqui no ateliê, todas as máquinas têm o protetor de dedo. Então, as mães, as avós perguntam, mas vai sozinha para a máquina? Vai. Primeiro que eu não disse para elas que é difícil. Primeira coisa. Nunca disse que é difícil. E, por exemplo, teve uma vez que as crianças estavam costurando, elas nunca tinham costurado em máquina industrial. Elas estavam costurando e quebrou a agulha. E aí eu olhei para aquela aluna e falei assim, vai lá no Jorjão, que é essa máquina aqui. Falei, vai no Jorjão. Cada máquina minha tinha um nome, né? Tem um nome. Falei, vai no Jorjão. Vou. Catou ali o projetinho dela. Sabe, assim, tava enguiçadinho ali na máquina. Sabe aquele dia que a máquina só enguiça? Era aquele dia. Ela tirou o projetinho e veio pro Jorjão. Onde liga? Eu fiquei só olhando, falei, gente, se isso aí não é empoderamento feminino, eu não sei como é que é o nome disso. Já começa desde criança, né? Isso. A gente não precisa botar medo, elas vão. Agora, eu fiz a mesma experiência na aula das adultas. A máquina emperrou, e a linha não ia, e trocava agulha não era. Aí eu falei, vai na máquina industrial, que com as crianças eu falava o nome das máquinas. Com as adultas eu não falava, né?
Falei, vai na máquina industrial. Mas não vou. Não vou. Falei, vai. A velocidade é 200. Não vai passar em cima do seu dedo, não vai atrapalhar nada. Vai. Não vou. Não. Gente, eu praticamente coloquei ela na máquina sentada. Eu falei, vai, agora você vai. Não, que agora você tem que ir. O adulto tem essa barreira, né, Mônica? O adulto e a criança, a barreira deles é diferente. Eu acho que o adulto, ele tem mais medo, né, de ultrapassar essa barreira do que a própria criança. Exatamente. As crianças, elas não têm esse medo. Então, eu nunca disse para elas que a overlock era chata de passar linha. Nunca. Nunca. Até porque elas nunca precisaram passar, graças a Deus. Era eu que passava. E aí, quando elas iam fazer roupa, eu falava, então, agora você rebate aqui na overlock. Tá. Tirava a capinha, onde é que liga, procurava o botãozinho, ligava e fazia na overlock. Aí, uma vez, inclusive, se ela tiver aí, ela vai comentar. A minha amiga Janaína, a daqui de Boituva, ela um dia viu um story meu em que minha aluna estava na overlock. E eu escrevi, costurando na máquina de overlock. Porque eu sabia o que eu estava escrevendo. Eu sabia que para muito adulto aquilo era uma visão maravilhosa. Para criança, era só mais uma máquina. Aí elas ainda falam, é uma pequenininha, né, tia? E aí a minha amiga viu, a Janaína viu esse story, ela virou pro marido dela e falou assim, partiu Sorocaba que eu preciso de uma overlock hoje. Porque se as alunas da Mônica costuram numa overlock, eu também vou costurar. E ela comprou a máquina de overlock dela no mesmo dia. Então, assim, criança não tem esses medos. E aí, né, essa demanda, né, das crianças levarem os projetos para as professoras, sabe assim, como presente? Eu quero fazer um estojo para minha professora, eu quero fazer uma necessaire para minha dentista. Elas começaram a levar. Então, a propaganda veio desse boca a boca, né? O meu trabalho ficou conhecido na cidade por causa do boca a boca mesmo. Na escola, quando elas iam com os estojos, as outras amiguinhas falavam, não foi você que fez. Eu lembro que eu fui num workshop, né, lá no ateliê da Mônica, foi num sábado. Ainda quem deu o workshop foi a Michele, né? A Michele. E a gente saiu almoçar. Gente, se a gente passa com essa mulher na rua assim, as criançadas gritam assim, te amor! Te amor! Eu lembro até hoje a menininha atravessando a rua, olhando nela e falou assim, te amor, terça-feira tem aula, né? Desse jeito. Mas o mais engraçado, hoje, né, assim, bem mais velha, é encontrar com os alunos, que eu fui professora de educação infantil durante 18 anos, né? Então, eu acho engraçado eu encontrar com uns rapazes na rua e eles falam, oi, te amor. Muito legal mesmo, né? Essa fase da vida da gente é muito boa. É verdade, é verdade. Então Mônica, aí o que aconteceu? Você começou trabalhando, então, com educação infantil. Você não trabalhava com costura. Na verdade, assim, a parte de artesanato mesmo, Júlia, tanto o crochê quanto arte com papel e a costura sempre estiveram na minha vida. Eu não me lembro, assim, um momento que não estivesse. Eu lembro que minha avó me ensinou a costurar porque eu ficava enchendo o saco dela para ela fazer roupa para minhas bonecas. E aí ela começava a fazer a roupa, eu metia o bedelho, eu falava, não é assim que eu quero. Eu quero manga de princesa, que é aquela manga bufante, né? E eu não sabia os termos, mas eu sabia o que eu queria. Não é assim. E de alguma forma, dentro da minha cabeça, aquilo montava o projeto. Na minha cabeça montava. E aí a minha avó começou a me ensinar a costurar de tanto eu encher o saco dela para fazer roupa para minhas bonequinhas. Então ela falou, vai você costurar. Então ela me ensinou a costurar, mas ela não me deixava sozinha na máquina de jeito nenhum. Porque ela teve a experiência de costurar o dedo dela, né? Então ela tinha esse medo, era um medo real. Então ela não me deixava sozinha na máquina. Eu costurei na máquina dela, gente, isso é um fato. Eu costurei na máquina da minha avó, sozinha, depois que ela morreu. Vocês têm ideia? Ela não me deixava. Ela não deixava. Júlia, eu fiz faculdade de artes. E aí eu tinha que montar, a gente tinha tingido lá na faculdade, tinha pintado, tinha tingido seda.
uma técnica maravilhosa que a gente aprendeu, tá? E aí eu tinha que transformar aquilo em alguma coisa, porque ia para uma exposição. E se fosse só um tecido, que graça que tem? Aí eu queria embanhar, eu queria fazer... Gente, Júlia, eu já estava na faculdade. Vó, deixa eu embanhar isso aqui na máquina. Não, você vai embolar a linha. Mas eu sei costurar. Não, eu faço. Ou então, era eu aqui e aquele papagaio de pirata bem aqui fungando na minha orelha. Era desse jeito, minha avó não deixava. Então, realmente, eu costurei... Eu herdei a máquina dela, e aí que eu comecei a costurar loucamente, né? Eu herdei a máquina dela com o falecimento dela, gente. Foi a primeira vez que eu costurei sozinha, tá? E não vou mentir pra vocês. Apanhei daquela máquina que eu falava assim, tá bom, não quer que eu costure, eu devolvo. Desse jeito. E aí, assim, como eu tava dizendo, com ela eu aprendi a costurar e a fazer crochê. Porque ela tava no sofá assistindo televisão fazendo crochê e eu ficava do lado. Deixa eu fazer um ponto. Gente, eu nunca fui quietinha. Eu sempre fui aquela criança. É aquela velha curiosidade, né? A gente quer aprender de tudo. Exato. Aí ela me ensinou crochê. Aí ela conseguia assistir a novela. Gente, ela conseguia, porque aí eu ficava lá crochetando e ela conseguia assistir a novela dela. Então, isso eu aprendi com ela. E eu morei muitos anos com os meus avós, né? Tenho pai, tenho mãe, mas eu morei muitos anos com eles. E aí, quando eu voltei a morar com a minha mãe, não tinha crochê, não tinha máquina de costura, mas tinha papel. Na casa da minha mãe sempre teve muito papel. E aí minha mãe me ensinou toda a arte de dobradura, de colagem. Então eu ficava horas mexendo com papel, eu e os meus irmãos. Então minha casa sempre teve, gente, essa questão do artesanato muito presente. Muito. Eu ia dar uma cartinha para uma amiga, tipo, você quer ser minha amiga? Aquelas coisinhas. Era um barquinho de papel, ela tinha que abrir o barco para ler a minha mensagem. Ai, que lindo. Sabe? Sempre tinha um significado mais assim para mim, né? Todas as minhas amigas tinham pulseirinhas de crochê. Sabe a correntinha? Quando a gente aprende a fazer crochê, que a gente faz correntinha com a mais de metro? Eu fiz para todas as minhas amigas as pulseirinhas. Para minha professora eu fiz um colar que acho que dava umas 20 voltas. Tão comprido que era o negócio. E, enfim, era assim. Sempre assim. E aí o que aconteceu? Eu cresci. Aí na adolescência eu nunca contei pra nenhum amigo que eu sabia costurar e nem que eu sabia fazer crochê, porque isso é coisa de véia, era o que falava na época. Então assim, eu ainda tenho amizade com os meus amigos de infância, com os meus amigos da adolescência, com meus amigos da faculdade. Eu tenho amizade com todos. Inclusive cada um deles, de cada fase da minha vida, eu convidei para ser padrinho do meu casamento. Foi muito legal. E aí os meus amigos da adolescência, quando eles me viram na televisão gravando e tal, eles falaram assim pra mim, mas que momento que você aprendeu a costurar que eu nunca soube? Aí eu falei, gente, eu sempre soube, vocês que nunca viram. Era desse jeito. E aí, com a parte... você vai crescendo, né? Aí, quando eu já fui tirar CNH, por exemplo, que você fica tensa ali, ai meu Deus, será que eu passei? Será que eu passei? No resultado também do vestibular, resultado de emprego. Quando eu ficava muito ansiosa e não dependia de mim, eu tinha que esperar o outro, eu fazia uma bolsa de crochê para uma amiga, para ela ir para piscina, para ela ir para praia. Gente, e eu conseguia fazer a bolsa inteira em 1 hora. Com franjinha, com tudo, com alça, sabe? Com tudo, porque era ansiedade em pessoa, né? De ter que esperar. Era muito difícil para mim saber esperar. Então, eu crochetava. E aí, todas as minhas amigas ganhavam bolsa de crochê para ir pra praia. Pra ir pra piscina. Todas. Então, assim, mudou a fase só. Quando eu era criança, elas tinham o braceletinho, né? A pulseirinha. Cresceram, ganharam a bolsa de praia. Inclusive, eu vou perguntar para alguma delas se elas ainda têm. Só para eu mostrar, porque eu sempre falo e eu nunca mostrei. Enfim, quando eu comecei a trabalhar, Júlia, o que aconteceu? A minha sala de aula era a sala mais, vamos dizer assim, não decorada, eu não sei se a palavra é decorada. É mais enfeitada. Mas era mais caprichosa. Sabe assim? Todo mundo que entrava
né? A hora que, por exemplo, a diretora da escola ia apresentar a escola, a hora que ela abria a minha sala, os pais falavam: oh, uau! Então, Isso tem nome, mas era uma Mônica. coisa minha. Viu? Isso tem nome, isso se chama dedicação. Que seja isso. Então, assim, por exemplo, se eu estivesse estudando com as crianças Chapeuzinho Vermelho, você sabia. Porque era só abrir a porta e sabia. Não tinha outra decoração que não fosse da Chapeuzinho Vermelho. Quando eu estava estudando com eles Fundo do Mar, até o teto da sala era azul. Porque eu queria que eles tivessem a sensação de estar dentro do mar, debaixo d'água. Né? E aí, com tudo isso, eu consegui alfabetizar as crianças, tal. Então, eu falo que o artesanato realmente fez toda a diferença na minha vida profissional. Eu me destacava das outras artesãs, não por conhecimento, porque, por exemplo, na escola já tinha professora que tinha pós-graduação. Eu não tinha dinheiro. Mas, o que acontecia? Eu me destacava delas pela criatividade e pelo medo, eu não tinha medo de errar. Eu falava, vamos fazer isso? Vamos ver se dá certo? Então, nas reuniões, por exemplo, de pauta, eu era mais fora da casinha que tinha lá na reunião, sabe? Às vezes eu ficava até com vergonha. Porém, era a criatividade que me destacava. Isso é fato, gente. Hoje eu olho para trás e tenho certeza de tudo o que eu vivi. A criatividade fez toda a diferença na minha vida profissional. Toda. E aí, depois de 18 anos, vamos dar aula para criança. Metade de Boituva falou que você montou miudeza. O quê? Daí que você montou aquele seu ateliê miudeza. Pois é. Na verdade, eu já tinha ele. Eu já tinha, porque assim, o meu marido estava meio de saco cheio de eu fazer bagunça no meio da sala, sabe? Aí ele pegou uma parte da garagem, então, que a gente tinha a Mônica não começou na mesa da cozinha, tá? Ela começou no sofá da sala. No chão da sala. Olha lá, tá vendo? E às vezes eu até brinco, na mesinha de centro. Mentira, nem mesinha de centro tinha. Era no chão, era no tapete. E outra, gente, meus filhos, eles eram pequenos. Uma outra coisa, a minha filha aprendeu a recortar com 3 anos de idade. Tesoura. E não era tesourinha sem ponta. Não, tesoura, porque era a minha tesoura. E eu nunca falei pra ela, não use. Use! O que pode dar ruim? Cortar o dedo, Só tem um jeito dela aprender. E ela pregou o primeiro zíper da vida dela com 4. Hoje não tem nada que ela não faça. Até as roupas dela ela ajeita. Não tem nada. Então, eu assim, lembro que ela veio aqui Eu lembro que ela veio no workshop aqui no ateliê. Gente, ela fez, acho que 50% da boneca que a Mônica fez, né? Foi ela que fez, foi sua filha, né? E ela era pequenininha. E ela era pequenininha, exatamente. Então, assim, eu nunca disse não faça, não tente, não use essa tesoura. Vai, pode usar. Porque só vai acrescentando, inclusive as experiências ruins, não é verdade? Mas cortou meu dedo. Né? Não pode privar de nenhuma experiência. E aí, trabalhar com as crianças, gente, sempre foi muito prazeroso para mim. Mas, assim, falar para você, olha, eu tive uma pessoa como referência, eu vi uma professora dando aula aula de costura para criança e me baseei nela. Não tinha isso, né, Julie? Não tinha. Hoje tem. Não tinha. Mas não tinha. Quando eu assumi o mercado, não tinha. É o que eu falo. A gente, né, aprende como criança que vê a mãe fazer, a avó fazer. Mas você tem um lugar específico para uma criança aí toda semana e fazer uma aula daquilo, a gente não vê. Eu falo, eu acho que a Mônica, aqui no Brasil, a Mônica foi pioneira nisso, se tiver algum outro lugar. Me falaram que tinha em São Paulo, mas fechou, não durou muito tempo. Tinha aula, era caríssima e tal. Então, daí você saiu da sala e foi para onde? E assumi o ateliê, porque como eu disse, né, o meu marido não queria mais que eu ficasse fazendo bagunça na sala. Porque assim, assistir jogo com aquele... Porque aí os meus filhos ficavam junto, né, tentando ajudar, né,
tentando ajudar, fazendo comigo o que eu fiz com a minha avó e com a minha mãe, né? De estar ali amontoada. Então, ele pegou uma parte da minha garagem, porque eu tinha vaga para 2 carros, e eu só tinha um carro. Então, ele pegou uma parte da garagem, botou blindex, porta, janela, porta para rua e falou: tome, faz aqui. Então, quando eu saí da sala de aula de educação infantil, e abri o ateliêzinho lá na minha casa, eu já tinha até porta para rua, eu sabia que eu podia atender o público. Então, tava fácil. E, né, como era uma garagem, tava fácil. E aí eu abri o ateliê, começou assim com... Nunca foi uma aluna só, não começou com uma aluna. Quando eu abri, já tinha 4. Sabe, assim? Então, já começou bora, já com vamos fazer. Já comecei com uma turma. Quando eu falei, vou dar aula de costura para criança, as mães, as avós já embarcaram no negócio, vai. E fui. E aí ficou pequeno, apertado. Inclusive, gente, tem no YouTube uma matéria que a TV tem, que seria a Rede Globo aqui da região, foi gravar lá no ateliê. E tem uma outra matéria que é o Rogerinho, lá da TV Aparecida. Ele também foi gravar lá no ateliê. E aí, nesse ateliê da garagem, gente. E aí, se você entrar lá para assistir, você vai ver o quanto era apertado. Gente, era uma vaga de carro, pense. Ô, Mônica, era uma vaga de carro. Foi nesse ateliê que você colocou, como que fala, vestiu uma árvore de crochê? Foi nesse ateliê? Foi nesse ateliê. Na frente, né, da minha casa, tinha um chorão. Aquela árvore que é toda pendurada, coisa mais linda. E aí, eu tinha visto, tem um movimento nos Estados Unidos, que não me lembro o nome agora, me deu branco, não me lembro, que eles estavam encapando as árvores, postes, até aquelas caixas de correio, eles encapavam com crochê. Eu vi isso, tava bombando fora do Brasil, eu falei, peraí, cadê minhas linhas? Lembra que eu falei que eu adorava fazer crochê? Então, comecei. Assistindo televisão, fazia uma fileira, uma corrente, uma parte toda. Depois eu ia fazendo outra. Como se fosse um amigurumi. E aquilo foi ficando grande. E aí parecia uma manta. Aí eu vesti na árvore. E na hora de vestir, eu costurei mesmo na árvore. Eu costurei, fui fechando o crochê na árvore. Aí, depois que eu me mudei dessa casa, a minha mãe foi morar lá. E um dia minha mãe olhou aquele crochê, olhou aquilo e falou, gente, tá horrível isso. Tava com os pontos arrebentados, sabe? Tá horrível, tá desbotado. Minha mãe foi lá e arrancou. Só que ela arrancou antes de ter feito outro. Ela arrancou. Quando ela arrancou, gente, se eu te falar, vocês não vão acreditar. A galera ia lá, tocava a campainha e falava, por que a senhora tirou o negócio da árvore? Nossa! Quer dizer, virou referência. Foram tirar satisfação com a minha mãe. Sem brincadeira. Virou referência ali, mãe, né? Exato. A minha mãe, mais do que rapidamente, costurou outro. Só que ela fez com tricô, porque o ponto era maior. Ela fez com tricô e tacou na árvore. Aí eu falei, beleza, ótimo, maravilhoso. Que legal. E aí, gente, era tão bonito esse crochê na árvore. Era tão bonito que uma vez saiu no... Como era o nome do programa, Cláudio? Era um programa que passava à tarde na Globo, video show. Então, assim, era referência mesmo ali, sabe? Passou no video show a árvore, sabe, assim? Depois eu posto nos stories. Depois eu posto nos stories. Era referência. Aí o ateliê ficou muito pequeno, que, como eu disse, era uma vaga de garagem. E aí eu aluguei o espaço em cima da farmácia onde meu marido trabalha, que é o que você conheceu, Julie. E aí, gente, lascou-se, porque embaixo era uma farmácia, não tinha um postinho para eu botar um crochê no poste, não tinha nada assim. Aí ficou mais técnico o negócio, né? Vamos dizer assim, não era tão charmoso. Era uma sala comercial. Era charmoso a hora que você passava da porta para dentro. Da porta para fora não tinha o mesmo charme que o primeiro ateliê. E aí foi crescendo. Aí a gente foi parar no shopping. E aí também não dava para pôr crochê. Crochê, que é cheio de regras, cheio de normas, cheio de não sei o quê. Aí o que acontece? Você vai ficando engessada, né?
né, Julie? Você vai ficando engessada. A gente que é super... Porque a gente como se diz assim, né? A nossa criatividade, ela aflora, né? A gente bate o olho e já imagina aquilo daquele jeito. Agora, você tendo tantas regras num local assim, quer dizer, você não tem por onde sair, você fica ali, né? E aquilo vai sufocando. Exatamente. A sensação que eu tinha era de sufoco mesmo. Então, por exemplo, até a hora que eu começava a costurar alguma coisa, por exemplo, quando vocês estão fazendo boneca, ou roupa, ou bolsa, quando você está modelando a primeira vez, você passa uma costura, olha e fala, não ficou bom, descostura, volta para a máquina. Você vai fazendo acontecer, você vai tentando. Só que com isso, o tempo vai passando. Quando você está dentro de um shopping, você não vê a hora passar. Então, Julia, eles me trancaram dentro do shopping. O shopping fechou comigo lá dentro. E pra mim, aí foi a gota d'água. É sério, eu fiquei presa dentro do shopping, gente. É sério, não disparou o alarme de segurança, porque como disse o Cláudio, eu ia virar o mico boituvense, porque ia baixar a polícia lá. Boituva inteira ia saber, né? A Mônica ia virar notícia da TVT da região. Gente, que ridículo, pensou? E aí, o meu marido falava assim, cara, ainda bem, né? Ainda bem que não disparou o alarme. Porque imagina, ia baixar a polícia, ia sair bonita, toda, com aquela cara de cansada, sabe? Cheia de fio, cheia de linha na roupa. E eu só tava passando mais uma costurinha, né? Porque, gente, a gente perde a noção da hora. Perde a noção do tempo. E aí, pra mim, eu falei, deu, não quero mais ficar aqui. Deu, isso aqui tá me engessando demais. E criatividade não pode ter hora para começar e acabar. Não pode. A aula, sim, pode ter hora para começar e acabar. Criatividade, não. Aí o que aconteceu? Fechei o ateliê no shopping, aluguei uma casa gigante, que tem espaço para tudo. Tem 2 ateliês. Aqui, hoje, tem 3 ateliês. Tem espaço para 3 ateliês. Onde a gente tá, que seria o estúdio, que é onde fica tudo arrumadinho, que ninguém bagunça, que é o bonito para mostrar na foto. Tem onde as crianças costuram, que é elas estão costurando na área da churrasqueira, que é bem aberta, aquela coisa de não ter parede, bem gostosa. E tem o cafofo. O cafofo é só onde eu costuro. Que aí sim, aí tem aí aquela bagunça, né? Nada organizado, tá tudo daquele jeito. Porque eu costumo dizer, Julie, que ateliê arrumado não é usado. Não mesmo. Ele fala assim, quem tem aquele ateliê perfeitinho, com tudo no lugar, aqueles móveis branquinhos, que tá sempre limpinho, viu? A pessoa não produz, tá? Não. Não adianta, gente. Não adianta. E aí, é isso. Então, assim, aluguei um espaço maior, reduzi o número de alunas, para que eu tivesse tempo de criar. Porque quem dá aula também de segunda a sexta não tem tempo de criar, né? Aí também era uma coisa que estava me sufocando, né? Tipo assim, estava me engessando. Então, diminuiu o número de alunas, né? Essa carga horária com as alunas. Aí eu tenho tempo para criar projetos, eu tenho tempo para criar conteúdo para as outras marcas, para conseguir fazer live com as amigas, que antes eu não conseguia, né? Era o horário de aula. Então agora daí, né? tô mais tranquila. Agora eu tô conseguindo curtir um pouco mais, né? Então, Mônica, daí você saiu do shopping, você tá aí na sua casa, né? A gente vê que você viaja muito, né? Você sai aí de Boituva, você viaja muito para fazer as apresentações da TV, tudo, né? As lives mesmo, ao vivo, que a gente pega aí. E você transporta metade do seu ateliê junto. Sim, transporto. Máquina de costura. Quando é um ateliê físico assim, eu digo, não, quando é fixo, por exemplo, no Arte que Faz, lá com a Lili, eu gravo a cada 15 dias. É cronograma, bem assim, cronometrado. Então a máquina de costura já fica lá. Porque a mala que eu levo as coisas já estava quebrando, porque de tanto levar a máquina. Levar e trazer. Então, eu comprei uma máquina, ela só fica lá, ela não sai mais de lá. Porque tá certinho a cada 15 dias, né? Agora, tem muito ateliê, eu já fui para Aparecida do Norte. Gente, de Boituva para Aparecida dá quase 5 horas de viagem.
Eu já fui, levei a máquina, voltei com a máquina. Sabe assim? Acontece mesmo da gente precisar levar a máquina, precisar levar material. A Julie mesmo já gravou vários programas de TV. E, Julie, na verdade, a gente, às vezes, para levar um passo a passo, a gente faz 6 da mesma peça para poder adiantar, não é verdade? Porque a gente chega na TV, né? É uma curiosidade do pessoal para saber assim, como que a gente consegue fazer tão rápido as peças na TV ou numa live, assim, né? Que tem 40 minutos no máximo o programa. A gente leva, gente. O que a Mônica falou, 6, 7 peças da mesma, os passo a passo, tudo já pronto, porque a gente só vai trocando para mostrar. Porque senão a gente não tem tempo, porque você tá assim, o pessoal tá lá assim, ó. 6 minutos, 7 minutos. Daqui a pouco eles falam assim, falta 2 minutos. E naqueles 2 minutos, você tem que terminar a peça, você tem que mostrar ela pronta. Né? Exatamente. Então, é uma maior correria. Então, o pessoal não para preparar todo esse passo a passo, por exemplo, eu, a Mônica e outras artesãs, né, que faz TV, a gente fica assim, ó, a gente pega assim uma manhã toda para montar todos os passo a passos. Né? Isso mesmo. Não é assim, eu vou fazendo e vou mostrando. Não, a gente leva tudo já prontinho. E daí a gente fica com 6 tudo peças igual, né, Mônica? Então, amiga, o que acontecia? Quando eu voltava pro ateliê, as crianças mais espertinhas, elas pegavam... No ateliê tinha uma caixa que eu falava que era a caixa do Frankenstein, que nada ali estava terminado. Sabe? Tava tudo pela metade. E aí, o que acontecia? Voltava dessas gravações, dessas lives, desses estudos, e jogava as peças tudo lá dentro. Aí as crianças mais espertinhas chegavam, abriam a caixa do Frankenstein e montavam as peças. Aí quando elas iam embora, elas levavam 5, 6 peças, sabe? A mãe, nossa, como você foi produtiva hoje. Quer dizer, você nunca ficava com o estoque parado, né, Mônica? Quer dizer, você tinha aquela rotatividade e as crianças terminavam, né? Elas próprias se interessavam. Exatamente. Para mim não era peça perdida, porque, né, as crianças já iam terminando. Mas isso que você falou, você me lembrou uma coisa que a galera de casa não sabe, só a gente que vê. Gente, a gente tá gravando, a gente tá ensinando por um zíper, a galera lá da televisão tá assim, ó. Ou então faz ponto, assim, né? Pra você. Senão o ponto, 10 segundos. Gente, quer me ver morrer, mostrar o 2. Mostrou o 2, gente, eu fico até branca. Mas é assim mesmo. Eu também já passei por cada uma, assim, que me ligava e falava, vai, Julie, você vai ter 9 minutos para apresentar a peça. Beleza. Eu chegar na TV, a Tati uma vez falou assim para mim, Julie, eu vi um probleminha aqui, você vai ter 4 minutos. Eu falei, hã? Então, quer dizer, a gente sai de cada saia justa, que não é brincadeira, né? Teve uma vez... Viu? E, assim, em relação ao apoio, você tem o apoio da sua família? Quer dizer, eu sei que você tem, né? Porque o Cláudio tá sempre aí do seu lado, né? Sim, mas, assim, você tem apoio dos seus filhos, da sua mãe? Eu não sei se a palavra é apoio. Eu acho que cada um vê a palavra apoio de um jeito. Então, assim, pra mim, quando a pessoa tá ali curtindo, compartilhando, comentando, é uma forma de apoiar o meu trabalho. Agora, falar assim pra mim, sabe, pessoalmente, nossa, filha, vai lá, tô torcendo por você. Isso nunca aconteceu. Mas eu também nunca esperei isso de ninguém. É aquilo que eu falei, eu não esperei de ninguém, eu fui. Eu vou, se vai dar certo, se eu vou quebrar a cabeça, só tem um jeito de eu saber. Então, assim, falar pra você, olha, minha família super me apoia. O fato deles curtirem, comentarem, compartilharem, estarem ali de alguma forma, pra mim já é uma forma de apoio. Mas é aquilo que eu falei, cada um vê esse termo de uma forma diferente. Não apresentar críticas, né? Não apresentar aquela crítica assim, você não vai conseguir, você vai perder tempo, né? Tem muita artesã, artesanato é coisa de velho, isso não dá dinheiro. Tem muita artesã que a gente ouve por aí, né? Que elas falam, eu queria ter mais apoio da minha família. Porque, fulano fala, você tá perdendo tempo. Larga a mão disso, né? Que vê o artesanato só como um hobby. Né? Você entendeu? Vê o artesanato naquele hobby. Você tem tempo livre, então você faz artesanato. Isso daí não é profissão, né? E é esse tipo de apoio que eu me refiro, você entendeu? Se a tua família
tá sempre com você, se eles estão te apoiando nas suas ideias, né? E sim, eu acho eles legal. compraram a ideia, sim. O meu pai acha que... O meu pai é tudo isso que você falou. Acha que é coisa de velho, que vai perder tempo. Por que uma pessoa que tem pós-graduação... O meu pai é esse, gente. Por que uma pessoa que tem pós-graduação tá fazendo artesanato? Entendeu? Para ele é isso. Mas, gente, ele é de exatas. Meu pai é TI, sabe? Trabalha com tecnologia da informação. Então, eu entendo que ele veja desse lado, desse jeito. Eu entendo. Mas também não espere esse apoio dele, entendeu? Eu entendo, respeito, mas do mesmo jeito que ele me respeita, sabe? Entendi. Só que respeita como pessoa. Por ele, imagina que coisa absurda. Então, pra você ver como vai de pessoa para pessoa, né? Porque o meu marido, ele também é de TI, né? Totalmente exatas, vive 24 horas disso daí, né? Até dormindo ele vive isso daí. Mas, assim, ele tá sempre comigo. Artesanato apoia, faz bem, é a sua profissão, então vamos encarar, sabe? Precisa comprar alguma coisa para deixar mais profissional aquilo que você faz? Tamo junto, você entendeu? Para você ver como vai de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa, exatamente. O meu pai não apoia, ele é exatamente aquilo que todas não, mas muita gente fala, sabe? Não, isso é coisa de velho, você vai passar fome. Como que uma pessoa que tem pós-graduação tá vivendo disso? Desnecessário, o que é isso? Para ele é isso, é desse jeito. Mas eu não ligo, não. Tô nem aí. É mais fácil eu pagar as contas dele do que ele pagar as minhas. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. E, Mônica... Mas olha, Júlia, eu acho que a gente tem que falar para as pessoas também. Não espera dos outros. Não espera, vai, faz acontecer. Só que tem uma coisa. Você tem que confiar em você, você tem que acreditar em você. Se você não acredita em você, amiga, já deu errado. Esquece. Já deu. Esquece porque... Viu? Se você acredita em você, só vai. Olha, gente, a nossa live hoje vai ser um pouquinho mais curta do que a gente está fazendo, porque a Mônica ainda tem compromisso agora, depois da nossa live aqui. Né? Ela está lá nos preparativos para a Mega Artesanal, então ela tem agora compromissos lá com a Mega Artesanal. E a Mônica vai deixar aqui. Mônica, o que você deixaria para essas artesãs que querem empreender, né? Que têm vontade de empreender, tanto no artesanato para si, como venda, como para aula, né? Como você que empreendeu, começando com criança. O que você deixa de mensagem para elas nesse Dia das Crianças, né? Porque eu acho que todas nós temos uma criança dentro de nós, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, em primeiro lugar é aquilo que eu estava falando, acredita em você. Se você acredita em você, se você acredita que dá para fazer, não fique esperando muito apoio dos outros. Só que se você não confia em você, aí você vai precisar do outro, porque o outro vira apoio, né? Então tem isso. Agora, gente, primeira coisa, não adianta só você confiar em você e você não fazer um curso aí de como vender o seu artesanato, como que você apresenta seu artesanato. Por exemplo, se você faz boneca, faz necessaire, faz roupa, faz ali um curso também de melhores acabamentos. Porque às vezes o seu diferencial pode ser o acabamento. Ou então, vai estudar ali o círculo cromático, quais são as cores que combinam entre elas. Pode ser um diferencial aí do seu trabalho. Então, estude também. Eu acho que você se profissionalizar não é só você falar, meti a cara, tô pagando as contas. Não, não é só isso. Você tem que pensar que isso é um passo. Mas você tem que crescer para você poder crescer, eu digo, no sentido de estudar, de formação teórica mesmo, para você ser referência. O fato de eu dar aula de costura para criança, para mim, cai redondinho, porque eu estudei o desenvolvimento infantil, né, por conta do meu antigo trabalho. Eu sei exatamente o que uma criança faz de 0 a 6 anos. Dos 6 para frente, para mim é uma novidade, eu tô descobrindo, né? Então é isso, eu estudava mesmo muito, eu estudo muito. Aqui em cima de mim tem vários livros. Agora mesmo, para Mega Artesanal, eu tô levando uma coleção aí de bolsas diferente. Qual é o nome? Por que chama assim? Até para eu poder dar aula lá e falar, olha, a gente está fazendo uma shopper. Sabe o que significa shopper? Sabe por que a bolsa shopper não tem zíper? Então, como que eu vou falar disso se eu não estudo? Então, acima de tudo, gente, para empreender, a gente tem que estudar. Ó, a Andréa Bassan, ela entrou aqui. Coisa, né, Mônica?
Primeira coisa. E não, ó, uma outra coisa. Eu sei que muita gente fala de nicho. Ai, foca no seu nicho. Gente, não foca no seu nicho, não. Vai vendo o que você gosta de fazer. Às vezes, o que você gosta de fazer, pelo fato de você gostar, você acaba vendendo mais fácil, né? De repente, ali seja mesa posta, seja artigos de cozinha, entendeu? E às vezes, por você ter facilidade, você vende mais fácil. Tem isso também. Ó, eu comprei um curso com a Andréa Bassan e eu vou ser super honesta com vocês. O curso dela é sensacional, tá? E eu tô falando pra ela aqui, ao vivo pra todo mundo, já disse isso pra ela pessoalmente. Teve um ano aí, gente, logo que começou a pandemia, eu comprei uma mentoria. Paguei R$2.000 na mentoria. Eu não aprendi nada. Enquanto a aula dela, o curso da Andréa me ensinou tudo. Até fazer um story shop, para poder vender pelos stories, para poder vender story live também, para vender na live, para vender pelo WhatsApp. E ela vai dando dicas de você atender o cliente, de você atender pelo WhatsApp, de você resgatar os clientes que você já teve. Enfim, é tudo. Eu vejo assim, né, em relação à mentoria. Você não tem que ir naquela mentora lá, uma que está vendendo aquela mentoria, e tá todo mundo indo nela, ai, porque ela ficou famosinha, então vamos todo mundo fazer o curso da dona Baba lá. Não, mas você tem o curso da dona Dedé aqui, que é bem mais barato, né? E entrega logo. Então, a pessoa ela tem que se autoconhecer, né? E olhar o que vai ser bom para ela, não ir na moda. Tem isso também, gente. Olha, se todo mundo faz o mesmo caminho, todo mundo chega no mesmo lugar. Pense sobre isso, tá? Pense sobre isso. Se todo mundo faz o mesmo caminho, todo mundo chega no mesmo lugar. É lá que você quer estar? Onde está todo mundo? Eu não quero estar onde está todo mundo. Aliás, eu quero estar voltando. Enquanto você está todo mundo indo, eu quero estar voltando. Porque eu sou do contra. Agora eu vou contar aqui, já que a Andréia tá aí, eu vi ela aí. Meu primeiro chinelo, gente, eu fiz com a Andréia, mas eu tive uma vergonha de mostrar que vocês não têm noção. Eu acho que é uns 18 anos atrás, mais ou menos. Mas aí é que tá. Você deixou de fazer o chinelo? Não, você não fez o segundo. O primeiro ficou feio, o segundo já ficou melhor, o terceiro eu já consegui vender. Desistiu? Não, gente, é isso. É todo dia ali, ó. Todo dia. Uma coisa que eu sempre falo. Há mais de 20 anos de artesanato, né? Então... Médio. Viu? Fosse fácil, chamava miojo. Aí tem uma amiga outro dia me chamou e falou assim, não, miojo suja a panela. Fosse fácil, chamava Cup Noodles, que nem suja a panela. Então é por aí, gente. Não pode achar que a gente já saiu. A primeira vez que eu fiz uma bolsa já ficou linda. Mentira. Aliás, ficou assim. Mas é que a professora ficou me ajudando muito, muito, muito. Pra fazer sozinha, ficou com o zíper torto. Mas, gente, se a gente não tentar, a gente não vai fazer. Então, se vocês querem empreender, levem estudo a sério. Tem que estudar. Gente, ó, eu tenho quase 40 mil seguidores e nem por isso eu deixei de estudar. Tô sempre estudando. Às vezes... O que acontece? O curso tá lá, às vezes eu entro de novo para ver alguma coisa. Porque às vezes, da primeira vez que eu fiz o curso, me bateu uma coisa, mas na segunda vez eu vou pegar em outra dica. Né? Então, gente, estudem mesmo. Toda vez mesmo. que você assistir, né? Toda vez que você entrar lá e você assistir o mesmo curso, toda vez você vai sair com um ensinamento novo que você não tinha percebido da outra vez. Exatamente. E eu tenho um livro de cabeceira, gente, que eu recomendo para vocês. O nome dele não é bonito, mas o significado é. O nome do livro é Seja Foda. E, gente, ele mostra para você que onde todo mundo vai é lugar comum. Para você se diferenciar, você tem lá umas etapinhas show de bola. Não é um livro caro. De repente você consegue... barato até, né, Mônica? E pelo ensinamento que ele traz pra gente, ele é um livro super barato. E eu digo mais, se você não tiver tempo de ler, você põe no YouTube lá, escreve lá, Seja Foda, Caio Carneiro. Ele narra o livro para você inteiro, gente. Você ouve ele, o autor, narrando, entendeu?
Ele fala sobre tudo que eu li, ele fala. Então, às vezes, o que eu faço? Eu tô costurando, eu falo pra vocês, tô assistindo uma série. Mentira, a gente não assiste, a gente ouve a série. A gente ouve. E o que eu faço? Coloco lá no Seja Foda do Caio Carneiro no YouTube e vou costurando. Porque aí tudo que eu não lembrava mais do livro, na voz dele me faz sentido. Então é isso, gente. É estudar, não tô falando de pegar o caderno. Não, tá ali costurando, tá ali limpando o banheiro, tá fazendo almoço, bota pra ouvir. Tem tudo a nosso favor. Você tá ali ouvindo, aprendendo, né? E tá sendo produtiva. E aonde Exatamente. A gente pode achar a Mônica Roma na Mega Artesanal 2022? Vocês vão me achar todos os dias no stand da Santa Fé Feltros. Julie vai me ver, né, Julie? Por favor. Pelo menos pra gente fazer selfie, atualizar a selfie. Você também, tá? Vai lá no stand da Andresa Boal, porque eu vou estar lá na segunda, na quarta e no sábado, tá? Beleza, estarei lá. É isso aí, ó. Também sou musa. Todas de costureira vaidosa. Todas somos musas da costura. Passo lá, pode deixar. Eu estarei no stand da Santa Fé Feltros, no stand da Scrap Brasil, eu ia falar errado, Scrap Brasil, e no stand da Dani Delinsky, gente. Vou dar aula. A Dani Delinsky. Vai dar aula na Dani, né? A Dani Delinsky me convidou para dar 2 aulas lá no stand dela, então estarei pipocando. É mais fácil me encontrar no corredor também, né? Gente, cada hora no lugar. E no stand da Dani na TV. Com o doutor. Passem lá na Dani mesmo, porque vocês, olha, vai ter até, fofoca de primeira, tá? Vai ter até palco no stand da Dani. Vai. 3 metrinhos e eu lá em cima. E vai ter também um telão, legal. Gente. Em qualquer lugar que vocês estejam da Mega, vocês conseguem assistir a aula que vai rolar no palco pelo telão. Então, vocês vão conseguir me ver lá de cima. Que vergonha! Legal. Que show! Gente, Mônica, então, já deu aqui a hora para você poder ir lá tomar sua aguinha para você entrar na outra reunião. Só quero agradecer você de coração, minha amiga, por você ter disponibilizado essa tarde, pleno feriado. Você está aqui com a gente, mostrando que o artesanato, gente, ele é muito rico e a gente tem que se jogar sem medo, tá? Fazer como as crianças, tá? Não ter esse bloqueio do medo, né? Porque os adultos têm muito bloqueio, muito medo do que ele já conhece, tá? Não é do desconhecido, é do que você já conhece. E a criança não, a criança tem essa liberdade de expressar o que ela sente, né? E eles são mais corajosos do que nós, né? Então, seja uma criança, sabe? Liberta essa criança que está dentro de você, tá? E não tenha medo, não. Tem medo. Cai no artesanato, tá? Vira uma empreendedora, vai lá no Sebrae, sabe? Registra o seu MEI. A partir do momento que você registra o seu MEI, a Mônica está aqui, ó, de prova. A gente muda, nós artesãs mudamos o nosso pensamento. Então, gente, vai lá, procura o Sebrae, se registra, tá? E faz aquilo que o teu coração manda, sabe? Dá liberdade para sua criatividade e vai viver o artesanato. Isso tá? mesmo. Vai ser uma artesã empreendedora, uma empresária que nem a Mônica acabou de falar aqui, a Dani Delinsky. A Dani começou na mesa da cozinha e hoje a Dani não é nem empreendedora, a Dani é uma empresária. Tá? Então, quer dizer, se jogou naquilo, foi com medo mesmo, mas se jogou. É verdade. Então vamos vai lá. Com medo mesmo. Vamos ser as artesãs aí que vai mostrar para esse mundo que o artesanato é sim profissão. O artesanato nos dá valor e nós vamos ter que mostrar para o mundo o valor do artesanato em si. Eu vi uma artesã falando essa semana. O artesanato, hoje, nos dias de hoje, ele é artigo de luxo. Exatamente. Exatamente. E outra coisa que vale a pena falar. A Andréia tá aí, de repente, ela até me corrige se eu falar os números errados. Mas o artesanato, gente, se você pesquisar aí fontes como o Sebrae mesmo, eles comentam que o artesanato movimentou 22 bilhões de reais no último levantamento que eles fizeram. E aí, você vai esperar o quê? Nessa pandemia... A CLT pagar esses 22 milhões?
Nessa pandemia, o artesanato salvou famílias. Famílias, muitas famílias, com geração de renda, ali do pouquinho, o artesanato, sabe, sustentou família, gente. Então, vamos lá, vamos empreender, vamos tirar esse medo aí do empreendedorismo, exatamente, né? E vamos partir para aquele empreendedorismo sério mesmo, gente, profissão mesmo, sabe, montar a nossa pequena empresa dentro de casa e dali, ó, do pequena empresa dentro da tua casa pro mundo, né? Mônica, beijo no coração, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. O Elmo ficou aqui o tempo inteiro, aqui, ó, contente de ver você, porque você viu como ele sorriu hoje, né, de ver você, né? Ai, danado. E olha, deixa eu comentar uma coisa, gente, se vocês quiserem empreender também dando aula de costura para criança, podem me chamar. Mônica, preciso de dicas, me chama que eu conto mesmo, porque, gente, eu não... Inclusive, uma vez uma mulher falou, mas você vai me contar tudo? Por que você tá me ajudando? Eu falei, porque você pediu ajuda. Ela, nossa, mas você tá entregando o ouro. Eu falei, não tô entregando o ouro, gente. Cada um tem o seu jeito. E o sol nasceu para todo mundo. Vai ter aluno para mim, vai ter aluno para você, vai ter aluno para todo mundo. Então, assim, quer empreender, tá com medo, precisa de um apoio? Me chama a Júlia, a gente apoia. Bora, vamos junto. Juntos somos mais fortes. A gente tá aqui para isso, né, Mônica? Para dar esse apoio para elas, né? Ah lá, estão querendo que a gente faça a pose aqui para eles tirarem lá o print. Na costura. Aê! Na máquina. Gente, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Mônica, muito obrigada, minha amiga. Espero encontrar você aí nas megas artesanais da vida. O cafezinho aqui em Sorocaba, o tranquinho aqui, tá sempre reservado para você quando quiser passar por aqui. Você já sabe o endereço. Tá? Já sei. Gente, um beijo, boa tarde para vocês. Feliz Dia das Crianças para todos, tá? Mônica, dá um abraço no Cláudio aí, tá? Ele tá sempre aí te dando maior força. A gente aqui vê do lado. Aqui, ó, o seu braço direito e esquerdo, né? A gente fala, a gente tem um braço direito e esquerdo com os maridos apoiando. Então, gente, boa tarde para vocês e até o próximo. Obrigada, live pelo convite. Beijo, Mo. Beijo, meninas. Tchau.